Grande Tupã, Criador dos céus e da terra, a sua luz nos guia, proteja a nossa aldeia. Você acha mesmo que caboclo é só o espírito de um indígena que viveu na mata no século XVI? Se você pensar assim, você está perdendo metade da história da espiritualidade brasileira. Que entrada dramática, hein, Abé? Calma, guerreiro. Olá, pessoal. Eu sou Thaís de Nanã. E eu sou Abé Isolá de Ogum, e hoje a gente vai mergulhar fundo. Vamos sair do raso e entender quem são, de onde vêm e por que os caboclos são a verdadeira espinha dorsal da religiosidade afro-brasileira. Vamos falar de Jurema Sagrada, Candomblé de Caboclo, Umbanda e Encantaria. E já lancei uma pergunta para você que está visualizado. Na sua casa, o caboclo bate cabeça pro orixá? Ou o orixá dá licença pro caboclo? Bem-vindo ao canal GBDuni, Religião Sem Mistério. Perfeito. O culto surge da necessidade dos povos indígenas e negros escravizados encontrarem um terreno comum de magia para sobreviver. O caboclo é o dono da terra. O africano chegou, mas o caboclo já estava. Bloco 2. O conflito e a aliança, caboclo no candomblé. Você sabia que tem casa de candomblé puro que torce o nariz para caboclo? Abé, você gosta de confusão, né? Mas é verdade. No candomblé tradicional, cultua-se orixá, deus ou energia da natureza. Caboclo é egum, espírito de morto. Teoricamente, não se misturam. Mas aí entra o jeitinho brasileiro espiritual. E eu digo isso com todo respeito. Nasceu o candomblé de caboclo, muito forte na Bahia e Taparica. No candomblé, o caboclo é visto como um ancestral da terra brasileira. Pensa comigo, o orixá veio da África, mas quem recebeu o orixá aqui? O chão brasileiro. E quem é o dono espiritual desse chão? O caboclo. Então, em muitas casas, principalmente de Angola e Queto, tem o barracão do orixá e lá no fundo, ou na entrada, tem a aruanda, ou o assentamento do caboclo. Momento curiosidade. Vocês já viram caboclo de candomblé dançando? Gente, é diferente. O caboclo da Umbanda geralmente é mais contido. O do candomblé, é pé no chão, pulo alto, grito forte. É o guerreiro tribal em êxtase. Ele samba de um jeito que parece que vai furar o chão. E não podemos esquecer. No candomblé, o caboclo fala. Ele dá conselho, ele cobra. Ele organiza a casa quando o pai de santo precisa. Muita gente sabe que o caboclo nasceu na Umbanda, lá no Rio de Janeiro, em 1908. Mas a verdade é que as matas do Brasil já falavam muito antes disso. Exato! A gente não pode falar de caboclo sem tirar o chapéu pro catimbó e a Jurema Sagrada do Nordeste. Gente, isso é resistência pura. Séculos antes da Umbanda se organizam, os pajés e os mestres já treinaram com a fumaça do cachimbo e a bebida da Jurema. E aqui tem um pulo do gato filosófico importante. Na Jurema, o caboclo não é necessariamente aquele estereótipo do indígena de pena e cocar. Ele pode ser um mestre, um vaqueiro, um curandeiro do sertão. E tem uma diferença chave. Na Jurema, a gente lida com encantados. Thaís, explica pro pessoal, encantado é a mesma coisa que espírito de morto, egum? Não, Abé. O encantado não passou pela morte física comum. Ele se encantou na natureza. Ele sumiu numa pedra, num rio, numa árvore e viralizou ali. É uma imortalidade ligada à geográfica do Brasil. O caboclo é o dono da terra. O africano chegou, mas o caboclo já estava aqui. Gente, preciso contar um segredo. Existe uma entidade misteriosa e poderosa chamada o algoritmo do YouTube. Diz a lenda que para acalmá-lo e fazê-lo entregar nossos vídeos para mais pessoas, precisamos fazer uma oferenda de likes. Então, por favor, ajudem nossa causa. Deixem um like para agradar o grande algoritmo, inscrevam-se para entrar no nosso clube secreto e ativem o sininho para receber as senhas. Feito isso, podemos voltar ao nosso estudo, agora devidamente abençoados. Na Umbanda, o caboclo foi organizado em falanges. Ele se tornou um arquétipo de caridade e simplicidade.
Na Umbanda, o caboclo é uma antítese da vaidade humana. Ele vem para ensinar humildade. Vamos aprofundar na teologia umbandista. O caboclo manipula a energia do orixá. Um caboclo de Ogum não é o orixá Ogum. Ele é um espírito que trabalha na frequência da lei. Um caboclo de Oxóssi trabalha na frequência do conhecimento. Vou usar uma metáfora high-tech aqui. O orixá é a usina hidrelétrica de Itaipu, potência pura. Se você encostar, você frita. O caboclo é o transformador do poste da sua rua. Ele pega aquela energia bruta e deixa ela chegar em sua casa, o médio, sem queimar seus fusíveis. Essa analogia foi ótima, Abé, mas é isso mesmo. A Umbanda trouxe o sincretismo e a moral cristã para a figura do indígena. Ele se tornou o bom selvagem iluminado, o guia espiritual por excelência. Bloco 4. Mistério, oferendas e sensações. Agora, vamos falar do que acontece na prática, no coro. Thaís, pergunta rápida. Oferta de caboclo é tudo igual? De jeito nenhum. Isso confunde muita gente. Na Umbanda, geralmente é fruta, raízes, vinho doce ou cerveja clara, fumo, incenso, coisa mais leve. No Candomblé e Jurema, a energia é mais densa, mais terra. Muitas vezes envolve fumo de rolo forte, aguardente, jurema, a bebida e, dependendo da raiz, sacrifícios animais para vitalizar a força da terra. E a incorporação? Você que é médio, comente aqui embaixo se eu estou pensando. Quando vem um caboclo de Umbanda, você sente aquela vibração no peito, uma coisa ereta, altiva, uma limpeza. Quando vem um mestre da Jurema ou um caboclo de Candomblé, o corpo treme diferente. Parece que a raiz sai do pé e te puxa para baixo. É visceral. Verdade. A filosofia final é Jurema. Foca na cura, resolução de problemas imediatos e magia prática. Candomblé. Foca na proteção da comunidade e tradição. Umbanda, foca na evolução espiritual e passe magnético, caridade. No fim das contas, não importa se ele é o sultão das matas no Candomblé, o caboclo das 7 encruzilhadas na Umbanda ou o mestre Zé Pelintra na Jurema. Todos representam a nossa identidade. O caboclo é o Brasil que resistiu. É uma sabedoria que não está nos livros, está na folha. Esperamos que essa aula seja tirada o véu dos seus olhos. O caboclo não é uma fantasia de carnaval, é uma ancestralidade viva e pulsante. E se você gostou dessa dinâmica em dose dupla, já deixa o like e se inscreve no Gueduni Religião Sem Mistério. Querem que a gente fale de Exu ou Preto Velho com essa mesma profundidade? Mande aí nos comentários. Calma, calma, não feche o vídeo ainda. Se você gostou de entender a força dos caboclos, a gente tem 2 presentes, verdadeiros tesouros aqui do canal que você precisa assistir agora. O primeiro é para quem quer entender a raiz profunda. Conversamos hoje que o Candomblé de Angola abraça muitos caboclos, certo? Exato! E se você quer entender como essa nação incrível moldou a fé no Brasil, clique nesse vídeo aqui, A Verdadeira História do Candomblé de Angola, um legado de resistência. É uma aula de história que vai explodir sua mente. Agora, se você quer sair das matas e entender quem guarda os caminhos e as encruzilhadas por onde os caboclos passam, você não pode perder o nosso documentário mais completo. Esse é forte! Clique aqui desse lado para assistir Os 7 Reinos de Exu, o guia definitivo. Gente, é um documentário completo, sem mistério e sem medo. Agora, escolha o seu próximo passo no conhecimento, Angola ou Exu? Na dúvida, ajude os 2. É isso aí, o conhecimento não ocupa espaço, ele expande o axé. Nos vemos no próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Gbeduni, Religião Sem Mistério.